Irmãos queridos, chegou o momento da meditação da palavra, e esse é um momento muito precioso para todos nós. Eu quero convidá-los então a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 33. Capítulo 33, do versículo 17 até o versículo 23. Repetindo, Êxodo 33, do verso 17 até o verso 23. O tema de hoje é um tema poderosíssimo. Esse é um dos temas que eu mais gosto de pregar. Vocês vão ver por quê. Eu queria que o internauta prestasse muita atenção nessa mensagem, e nós que estamos aqui também nos concentrássemos bastante. Com a Bíblia aberta, vamos orar de novo. Vamos orar de novo. Senhor nosso Deus, agora estamos com a Bíblia aberta para meditar na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito, que já está no meio de nós, que Ele tenha liberdade para se movimentar aqui dentro, que o Espírito Santo se movimente aqui, de pessoa em pessoa, de banco em banco, na galeria também na vida de cada internauta, e que o Espírito Santo prepare o nosso coração, aqueça o nosso coração e ajude-nos a abrir o nosso entendimento para que essa palavra seja entendida e aceita no coração. Que a Tua graça se manifeste aqui, que essa noite haja decisões importantes e também haja salvação na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 33 de Êxodo, versículo 17, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, e quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, eu tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Esse texto é emocionante por si só. A narrativa desse texto é uma narrativa de uma intimidade espiritual muito grande entre Moisés e Deus. Vocês sabem que a história de Moisés é uma história de tirar o fôlego da gente. Já fizeram vários filmes da vida de Moisés, ou de algum episódio que envolvia a vida dele. Aqui você vê Moisés fazendo um pedido especial a Deus. O pedido dele foi simplesmente o seguinte: Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero que o Senhor apareça na minha frente 100% como o Senhor é, sem nenhum bloqueio, nenhuma barreira, nada. Eu queria que o Senhor aparecesse exatamente como o Senhor é. Não queria ver apenas uma fumaça, um fogo, um vento, não. Eu queria ver a tua face, a tua glória, 100% diante de mim. Esse foi o pedido de Moisés. E eu acho que esse também seria o nosso pedido, não é? Se eu perguntasse hoje quantos gostariam de ver Deus face a face, todos nós levantaríamos a mão. O desejo de Moisés é também o nosso desejo. Mas para entender isso aqui, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, para saber e para entender por que Moisés fez esse pedido, qual era o contexto que envolvia tudo isso. Moisés nasceu numa época em que havia um decreto de morte. Vocês sabem que o povo de Israel estava escravizado no Egito, e as mulheres hebreias tinham muitos filhos, eram muito férteis, e a quantidade de hebreus
de israelitas se multiplicava assustadoramente no Egito, e havia uma possibilidade real de que em pouco tempo tivesse mais israelita no Egito do que egípcio. E Faraó, numa estratégia de domínio, numa estratégia política, ele faz um decreto e manda matar todos os filhos, todas as crianças do sexo masculino, das mulheres hebreias. E esse decreto estava dado, e aí as parteiras e as pessoas responsáveis por todo esse procedimento deveriam executar essa ordem. Então havia um decreto de morte. E foi justamente nesse contexto desse decreto que Joquebede, a mãe de Moisés, ficou grávida. Claro que naquele tempo não havia como saber o sexo do bebê. Não tinha a tecnologia que tem hoje para saber o sexo do bebê. Então Joquebede não sabia se era homem ou mulher, claro. Mas enfim, estava grávida. E Joquebede não sabia se ria ou se chorava, se alegrava ou se entristecia, porque ela não sabia. Se fosse um menino, sim, morreria. Se fosse uma menina, sobreviveria. E como ela não sabia se era menino ou menina, viveu esse momento de ansiedade, expectativa e também de certa aflição. Quando nasceu, era um menino. E o que Joquebede fez? Joquebede escondeu o seu filho. Escondeu por mais ou menos 3 meses. Depois de 3 meses, você sabe que a criança produz barulhos, ruídos, né? É uma cólica aqui, é um grito ali e tal. E já não dá mais para esconder o bebê muito. E Joquebede não conseguia mais escondê-lo. O que ela fez então? Ela pegou o seu bebezinho e colocou num cesto. Ela preparou um cesto, bem direitinho, fez um tipo de um barquinho, calafetou, betumou, colocou seu filhinho dentro e colocou nas águas do rio Nilo. Orou a Deus e entregou seu filho nas mãos de Deus. Chamou a sua outra filha, Miriam, e disse: Miriam, acompanhe o seu irmão e veja o que vai acontecer. Olha que cena. Esse negócio de colocar o bebezinho nesse cestinho, tipo um barquinho, era uma tentativa de salvar o filho. Era uma tentativa de proteger o filho. Só que Deus estava prestes a transformar o decreto de morte num decreto de bênçãos, num decreto de vida. Porque naquele dia e naquela hora em que o barquinho levou o menininho nas águas do rio Nilo, justamente naquela ocasião, naquele dia, a filha de Faraó foi até o rio Nilo se banhar e brincar, se alegrar, se divertir com as suas empregadas. E ali estavam elas brincando, se banhando e tal, se divertindo, quem sabe até tomando sol, etc. E ali estavam elas quando de repente uma delas olha no meio das taboas, nas águas do Nilo, e lá vem um barquinho pequenininho, vem sendo trazido pelas águas. E essas mulheres correram para ver o que era, e quando chegaram lá e abriram a tampinha do cestinho, do barquinho, perceberam que era um bebê, um lindo bebê, a coisa mais fofa do mundo. E aí então todas ficaram felizes de ver um bebê. E a princesa se aproximou e falou: saiam na frente, saiam na frente. E a princesa olha para o bebezinho, e quando ela olha para o bebezinho, o Espírito Santo toca o coração dela. E ela se apaixona pelo bebê como se fosse a mãe do bebê. Ela imediatamente se apaixonou pelo bebê. Ela disse: esse bebê é tão fofo, tão lindo, tão maravilhoso, é meu, vou adotá-lo. E ela decide adotar o bebê. Bom, na adoção do bebê ali nas águas do Nilo, Deus estava transformando a maldição numa bênção. Deus estava transformando o decreto de morte em alguma coisa extraordinária para o futuro. Deus faz isso, sabia? Deus transforma as maldições da nossa vida em bênçãos. Deus transforma aquilo que é um decreto de morte, uma situação de morte, uma situação negativa, adversa, contrária, perigosa. Deus pode transformar essa situação da nossa vida em bênçãos. E eu sei que aqui tem pessoas que já viveram esse tipo de experiência, de estar passando por um momento ruim e Deus transformar isso em algo extraordinário. Deus pode fazer isso com certeza, como Ele fez naquele dia. E aí quando a princesa pega o bebezinho no colo, então esse bebê recebe um nome. E o nome foi Moisés. Moisés significa salvo das águas, tirado das águas.
por isso recebeu esse nome, Moisés. E esse negócio ficou tão famoso depois, até hoje a história é muito famosa, que até, não sei se ainda tem por aqui, mas até pouco tempo a gente ouvia dizer que as mamães de hoje, quando vão comprar um tipo de um bercinho assim para criança, chama de Moisésinho, né? Ainda chama? De Moisésinho, é isso aí. É por causa desse cestinho que a mamãe fez, que a Joquebede fez. Que interessante isso, né? E aí, então ela adota o bebê. Quando ela adota o bebê, pega nos braços, quem chega? Miriam, a irmãzinha de Moisés. E ela chega e toca na princesa e fala: princesa, 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 você gostaria de ter uma babá para cuidar do seu filho? E a princesa disse: sim, uma boa ideia, eu gostaria. Você conhece alguma babá por aqui? E a Miriam disse: conheço a melhor babá da região. E a Miriam indicou quem? A sua própria mãe, que era também a mãe do Moisés, a Joquebede. E a princesa contratou a mãe do bebê para ser a babá do próprio filho. Que coisa incrível, não é? E eu acho que até ganhou uma grana ainda. Você imagina essa cena? Veja como vocês conseguem ver a mão de Deus aí, a mão de Deus trabalhando nessa cena. Às vezes as pessoas não conseguem ver, mas há uma mão estendida sobre nós. A mão de Deus está sobre a sua vida, está sobre a minha vida, está sobre a nossa casa. Você pode não ver, você pode não sentir, mas Deus está com a mão sobre você, conduzindo os seus passos e a sua decisão. E se você confiar em Deus, e se você buscar a Deus, se você for uma pessoa fiel e sincera, Deus fará coisas grandiosas na sua vida. Você está vendo o que Deus fez nesse caso? A mulher adota o bebê, a Miriam chega, e aí num diálogo sugere que a mãe seja a babá do próprio filho, e isso aí, com certeza, nisso aí tinha a mão de Deus. Por quê? Porque a Joquebede educou o seu próprio filho e imprimiu nele os princípios de Deus. Ou seja, na primeira infância, que é uma fase importantíssima, a mãe então imprimiu no caráter, na consciência, na vida do seu bebê, os princípios maravilhosos que ela tinha como uma serva de Deus. E depois que ela fez isso e cuidou do seu filho algum tempo, e a criança cresceu um pouco mais, aí então essa criança foi levada definitivamente para ficar definitivamente no Egito. E ali o Moisés foi educado, entre aspas, porque a educação mais importante foi com a mãe, só que depois a educação escolar, ele foi então educado nas melhores escolas do Egito. O Egito era naquele tempo o que hoje são os Estados Unidos para o mundo. Hoje o mundo depende de certa forma dos Estados Unidos, em várias coisas. Naquele tempo o mundo dependia do Egito. O Egito era uma potência. E agora Moisés era um filho da filha de Faraó. Moisés era como uma pessoa que foi adotada, e ele era muito esperto, muito inteligente, muito saudável, e tinha a bênção de Deus nele, que as pessoas não sabiam, mas ele tinha uma bênção sobre ele. E então Moisés estava sendo preparado pelo Faraó para ser o sucessor de Faraó. Ele seria o presidente, ele seria o líder, ele seria o chefe, ele seria o faraó no futuro. Ser um faraó, você sabe, era um cargo extremamente, o mais alto de todos, uma honra extraordinária, e muitos gostariam de ser um faraó. E Moisés estava nessa linha, estava se preparando para isso. Às vezes, você tem um plano para a sua vida, um plano de formação acadêmica, um plano de exercer uma função, o plano de trabalhar numa área específica. E às vezes tem aqui algumas garotas que têm sonhos, alguns rapazes que têm outros sonhos. Você está na igreja, mas os seus sonhos são outros. Você talvez gostaria de viver em outro lugar, em outro país, trabalhar num ramo, numa área diferente daquilo que tem a ver com a sua fé. Tem muita gente que está na igreja, mas tem sonho de trabalhar numa área que não tem muito a ver com a fé, mas é uma área de glamour, de status, de fama, alguma coisa do gênero. E às vezes você tem outros sonhos, outras ideias. Sabe que às vezes a gente esquece de colocar os nossos sonhos nas mãos de Deus.
de colocar os nossos projetos nas mãos de Deus. Você já perguntou para Deus se é isso que Ele quer de você? Já orou a Deus e consultou a Deus para saber se esse é o caminho que Ele tem traçado para você, que Ele quer para você? Para o povo do Egito, os planos para Moisés eram esses: ele estudaria nas melhores faculdades ali, egípcias, e ele seria o sucessor de Faraó. Então esse era o plano do Egito para Moisés. Cuidado com os planos do Egito, e eu falo agora usando como adjetivo, usando como uma figura de linguagem. Cuidado com os planos do Egito, e eu poderia dizer, cuidado com os planos de Babilônia, e eu poderia dizer, cuidado com os planos mundanos. Esse é o sentido dessas expressões que eu estou usando. Moisés estava nessa linha aí. Humanamente falando, era o máximo. Humanamente falando, ele ia arrebentar, ele seria o cara, entre aspas. Ele seria o top dos tops. Só que Deus tinha outro plano para ele. E você já parou para pensar que nessa possibilidade de que Deus pode ter um outro plano para você? De que Deus pode ter um outro caminho para a sua vida? É importante pensar nisso. Os planos de Deus e os sonhos de Deus para nós, eles são bem melhores. São bem melhores. Talvez você não tenha isso em consideração, mas a partir de hoje tenha em consideração esse assunto. E o resultado foi que Moisés cresceu, e um dia Moisés descobriu a sua verdadeira identidade. E quando Moisés descobriu sua verdadeira identidade, ele percebeu que ele não era egípcio, que ele era hebreu, e que o seu povo não estava na liderança. O seu povo vivia como escravo, e alguns outros viviam ali por perto, e Moisés descobre quem ele é de verdade. Irmãos queridos e amigos internautas, um dia na vida, você e eu temos que descobrir nossa verdadeira identidade. Quem nós somos. Por que a gente nasceu nesse mundo? Por que estamos aqui? Você está aqui para quê exatamente? Quais são os planos de Deus para a sua vida? Qual é a sua identidade verdadeira? O que Deus tem para você? Um dia nós temos que descobrir exatamente quem nós somos e quais são os planos de Deus para a nossa vida. Moisés descobriu a sua verdadeira identidade. E Moisés então decide sair do Egito. E um dia ele viu alguns egípcios agredindo um hebreu, um escravo hebreu. E como ele já sabia que era da sua família, ele se doeu e foi lá e brigou com esse egípcio e matou o egípcio. Moisés era bom de luta, era forte, matou o egípcio. E a notícia se espalhou e Moisés fugiu. Foi para o deserto. E lá no deserto, Moisés teve um encontro com Deus. Um encontro com Deus. Interessante que aquele encontro na sarça, né? Lembra desse episódio da sarça? Está em Êxodo 3. Aí Moisés se encontra com Deus. Deus chama Moisés. Deus fala: Moisés, eu estou aqui para dizer para você que eu estou ouvindo as orações do meu povo. Eu acompanho a escravidão deles. Eu conheço o sofrimento deles. Eu conheço as lágrimas, os gemidos, as angústias deles. Cada oração deles chegou até mim. Cada palavra chegou até mim. E eu vim aqui nessa sarça para dizer para você que eu vou tirar meu povo da escravidão. E Deus fala assim: você, Moisés, vai ser o meu instrumento para tirar o povo da escravidão. E aí nessa hora que Deus chama Moisés lá no deserto, lá na sarça, para ele voltar ao Egito, para tirar o povo da escravidão, nessa hora Moisés reluta. Ele reluta, ele não aceita logo de cara. Humanamente falando, Moisés conhecia o Egito como ninguém. E quando Deus o chamou para voltar ao Egito, para tirar o povo da escravidão, Moisés arrumou 5 desculpas. 5. Ele começa com uma desculpa suave, depois ele engrossa um pouquinho, depois ele abre um pouquinho mais, depois ele revela um pouquinho mais, e finalmente ele fala assim: eu não vou. Só para relembrar as 5 desculpas de Moisés. Quando Deus falou assim: você vai ao Egito para tirar o meu povo, sabe o que Moisés falou? Primeiro, Moisés falou assim: Senhor, quem sou eu para ir ao Egito? E para tirar o povo da escravidão?
Essa expressão, quem sou eu, soa assim a princípio como um homem humilde que reconhece a sua fraqueza e diz, quem sou eu? Ou seja, eu não sou digno. Soa assim, mas não era isso. Essa expressão, quem sou eu, era uma forma educada e gentil de dizer, eu não vou. Só que ele falou assim com Deus. Aí Deus respondeu a sua escusa, a sua desculpa. E em seguida, quando Deus responde essa questão dele, aí ele faz uma outra observação. Ele fala, Senhor, e se eu for lá e me perguntar em nome de quem eu estou fazendo isso, eu digo o quê? Eu nem sei o teu nome, qual é o teu nome? Quem é o Senhor? Me fala sobre o Senhor, me fala mais. Eu não sei sobre o Senhor, não sei o seu nome. E aí Deus fala, meu nome é Eu Sou. Eu Sou é meu nome. Então se você pegar a primeira desculpa com a segunda, dá até um certo contraste, porque na primeira Moisés fala assim, quem sou eu? E na segunda ele fala, quem é o Senhor? Dá uma reflexão boa aí. Quem sou eu? Depois quem é o Senhor? Aí Deus responde a segunda e fala, eu sou Deus dos seus pais, o Todo-Poderoso e tal, e o meu nome é Eu Sou. Aí Moisés vai para uma terceira desculpa. Ele fala assim, Senhor, mas tem uma coisa, eles não vão me ouvir, eu conheço o Egito, eu morei lá, eu estudei lá, eu estava na linha sucessória, eu seria um faraó, eu conheço aquilo lá como a palma da minha mão, eles não vão me ouvir. Sabe que nós também temos esses argumentos aqui em Curitiba, né? A gente fala assim, não, como é que eu vou pregar o evangelho nesse prédio fechado, ninguém vai me receber nesse prédio, como é que eu vou entrar naquele condomínio, ali é impossível, ninguém deixa a gente entrar lá, como é que eu vou pregar de Jesus num lugar que as pessoas não permitem, não aceitam? Ou seja, de argumentos nós somos bons. Moisés também falou isso, eu conheço o Egito, eles não vão me ouvir, eles não vão nem prestar atenção em mim. E Deus responde à observação de Moisés, e Deus foi até muito paciente com ele. Eu não estou entrando em detalhes dessas 5, porque senão a gente ficaria aqui até de madrugada. Mas para cada desculpa, Deus foi respondendo a Moisés. E aí Moisés faz uma quarta desculpa, um quarto argumento. E aí Moisés vê que não tem saída para ele. Ele arruma desculpa, Deus responde. Ele arruma um argumento, Deus responde. Ele não tinha mais o que fazer. Aí na quarta vez, Moisés fala assim, Senhor, é o seguinte, agora eu tenho uma coisa muito séria para falar para o Senhor. Sabe por que eu não vou ao Egito? Porque é o seguinte, eu fui ao médico essa semana, e o médico fez um exame, eu fiz um check-up. E aqui está o atestado médico. Eu fiz todos os exames, e eu sou pesado de língua. Eu sou pesado de boca, eu tenho um problema, eu não sei falar em público, eu sou meio gago, assim, eu não consigo, está aqui o atestado. O senhor me libera? Eu tenho um problema, Senhor, eu não posso ir lá, entendeu? Agora é uma questão física, o Senhor me dispensa dessa missão. E Deus responde e dá uma dura nele. Aí Moisés viu que não tinha saída e veio com a quinta e última desculpa. E na quinta, Moisés fala assim, Senhor, eu serei claro agora. Na primeira eu fui educado. Na segunda, eu tentei ser claro. Na terceira, fui mais claro. Na quarta, então agora eu vou ser claro. Eu não vou. O senhor entendeu? Eu não vou ao Egito. Está claro para o senhor? Eu não vou, ok? Não vou. Aí Deus olhou para ele e falou assim, agora você vai. Agora você vai, meu filho. Porque se você não for, você vai perder tua salvação. Ele falou assim, ah é? É. Ah tá bom, então eu vou. Aí Deus falou assim, mas para quebrar o teu galho e ajudar você, eu vou chamar seu irmão Arão, e vou colocar Arão do seu lado, e vou lançar aqui com você, seu irmão, um projeto, que se for aplicado em Curitiba, em 2019, vai revolucionar Curitiba. Aí Deus criou um projeto missionário chamado Dupla Missionária. Dupla Missionária. Se você, irmão, formar uma dupla missionária com outra pessoa e falar assim, vamos evangelizar? Vamos. Você e mais uma pessoa formam uma dupla missionária, Moisés e Arão. Aí Deus chamou Arão, fez uma dupla missionária com Moisés, falou assim, Moisés, agora acabou o teu problema. É o seguinte, você é o meu servo, entendeu? Eu falo com você,
E como você é pesado de língua, aí você passa para o teu irmão e teu irmão fala em público. Acabou. E Deus então estabeleceu esse projeto. Finalmente Moisés foi. Sabe por que eu gastei um tempinho falando desse episódio? Para você ver que Moisés não estava totalmente convertido aí. Moisés não estava totalmente convertido. Ele sabia que aquele Deus era o Deus dele. Ele sabia a sua origem. Ele descobriu sua identidade. Ele tinha várias coisas claras na sua cabeça. Mas Moisés ainda não estava totalmente convertido. Sabe quando foi a conversão de Moisés? Foi no deserto, durante a caminhada. E finalmente Moisés foi com Arão. Deus operou, Deus abençoou, Deus dirigiu. E você sabe o final da história, não é? Deus tirou do Egito 1,5 milhão de pessoas da escravidão, usando Moisés e Arão, e esse povo saiu da escravidão, e Moisés agora tornou-se o líder desse povo no deserto. E aí começa a caminhada do Êxodo. Começa a caminhada no deserto, conforme a gente estudou um pouco essa semana aqui, e a caminhada vai, e Deus vai fazendo milagres, abre o mar vermelho, eles passam, Deus transforma as águas de Mara em águas doces, e Deus vai resolvendo os problemas deles. Deus manda o maná, Deus tira a água da rocha, Deus manda alimento do céu, Deus escreve os 10 mandamentos, Deus coloca uma tocha de fogo, um canhão de luz para iluminar, para eles caminharem de noite. Durante o dia Deus coloca uma sombra para eles não passarem mal no calor do deserto. E Deus foi fazendo um montão de milagres no deserto, conduzindo o povo através de Moisés como líder. E a caminhada durou muito tempo, como nós já estudamos essa semana. Durou 40 anos no deserto, 40 anos peregrinando, caminhando, indo para a terra prometida. Esse era o projeto, essa era a caminhada do Egito à terra prometida. E foi nesse deserto que Moisés viveu as maiores experiências espirituais da sua vida. O deserto representa também para nós hoje momentos difíceis, momentos de desafios, momentos de crise, momentos de perdas, momentos de dor, momentos de lágrimas, momentos de enfermidades, momentos de problemas familiares, espirituais, financeiros, físicos, em qualquer área. Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por um deserto. E é nesse deserto que acontece a sua verdadeira conversão, porque é na hora mais difícil que a gente busca Deus com mais coração, com mais fé, com mais sinceridade. É na hora da luta, na hora do deserto, que você chora aos pés de Jesus. É nessa hora que você clama de verdade, porque quando tudo está bem, a oração é feita, aquela oração meio que básica. Mas quando dói, quando você sofre, você ora diferente, você clama diferente. E isso é o deserto que a gente passa hoje. Então, se alguém aqui está passando por um deserto, passando por um momento difícil, por uma crise muito grande, por alguma coisa que você não entende, que não está claro para você, e você está tentando descobrir o porquê de tudo isso, saiba que nessa crise, Deus está tentando chamar você para mais perto. Não é Deus que coloca a crise, mas Deus transforma a maldição na bênção. Então, se alguém passa por crise, eu acho que todos passamos, e talvez um esteja passando mais que o outro, é para você orar mais, é para você ler mais a Bíblia, é para você buscar mais, é para você ficar mais perto de Deus, é para você chorar aos pés do Salvador, é para você ser mais íntimo de Deus. Porque foi no deserto que Moisés viveu as maiores experiências espirituais da vida dele. Depois de caminhar muitos anos liderando aquele povo, depois de orar e ver Deus fazer coisas incríveis, depois de ver o povo murmurar e depois desse mesmo povo louvar, depois de ver um povo rebelde, de repente o povo convertido, e ele foi vivendo essas experiências, altos e baixos, momentos bons e ruins, tudo isso foi levando Moisés a buscar mais a Deus. E finalmente a gente chega no capítulo 33 de Êxodo. E se você ler os primeiros versículos do capítulo 33, você vai ver que Moisés passou a acordar de madrugada. No capítulo 33, depois em sua casa, se você quiser pode ler o capítulo inteiro, você vai ver que Moisés acordava de madrugada, ia numa tenda orar. Estava todo mundo dormindo ainda no acampamento, e Moisés ia de madrugada a orar. E a Bíblia diz que tinha um homem que ia com ele, um jovem, acompanhava Moisés, ia ver o que Moisés ia fazer. E esse jovem que acompanhava Moisés, quando Moisés entrava na tenda para orar, esse jovem ficava do lado de fora. Quem lembra o nome do jovem? Josué.
Ou seja, Moisés estava discipulando Josué, e Josué realmente foi o seu sucessor depois. Então veja que Moisés começa a buscar a Deus de forma mais íntima. Moisés passou a ser íntimo de Deus, uma intimidade tão grande, tão extraordinária. Deus e Moisés e Deus eram muito amigos, eram muito íntimos. Moisés amava Deus e Deus amava Moisés. Era uma relação que nós temos que ter também com Deus. E essa relação foi crescendo de tal maneira que um dia Moisés foi até Deus na montanha, em oração, na sua intimidade com Deus, e ele fala assim: Deus, nós somos amigos, não somos? E Deus disse: sim, somos amigos. Eu amo o Senhor e o Senhor me ama, certo? Deus: sim, certo. Aí Moisés disse: já que nós somos amigos, eu posso fazer um pedido? E Deus falou assim: claro que pode. Senhor, o meu pedido é o seguinte: aparece para mim, mas aparece 100% como o Senhor é, sem nenhum bloqueio, sem nada. Eu quero que o Senhor apareça na minha frente exatamente como o Senhor é. O Senhor pode fazer isso? Aí Deus falou assim: ô Moisés, nós somos amigos, eu amo você realmente, eu sei que você me ama também, mas eu amo você tanto, que eu não posso aparecer para você exatamente como eu sou. Porque se eu aparecer exatamente como eu sou, você será fulminado. Você não resiste. Porque eu sou santo e você é pecador. Não dá. E como eu te amo tanto, eu não posso matar você. Eu não posso destruir você. Então eu não posso aparecer para você exatamente como eu sou. Aí Moisés, que estava tão entusiasmado com a ideia, de repente Moisés deu aquela murchadazinha, aquela desanimadazinha, aquela tristezazinha, né, um momento down assim. Aí Deus olhou para ele e falou assim: ei Moisés, que isso, rapaz? Que cara é essa? Que desânimo é esse? Levanta a cabeça, tem uma proposta para você. Ah, o senhor tem uma proposta? Tenho, Moisés. Qual é a proposta, Senhor? A proposta é a seguinte: está vendo aquela rocha ali? Sim, Senhor, estou vendo. Você está vendo que ali tem uma fenda na rocha? Sim, estou vendo a fenda na rocha. Então, você vai lá e você fica de cócoras naquela fenda. Aí eu vou passar na sua frente, exatamente como eu sou, eu vou passar na sua frente. Só que quando eu estiver passando na sua frente, eu vou colocar a minha mão sobre o seu rosto, para você não me ver totalmente. Eu vou proteger você de mim mesmo. Eu vou passar, eu vou colocar a minha mão. Quando eu terminar de passar, eu tiro a mão e você me vê pelas costas. Tá bom, Moisés? Moisés falou assim: ô Senhor, se tá bom, tá excelente, maravilhoso. Deus falou assim: então tá combinado, vai lá para a fenda. Aí Moisés foi. Atenção comigo aqui, todo mundo, atenção. Aí foi Moisés, lá na fenda. Moisés agachou assim, ficou assim, agachadinho. E Deus falou assim: Moisés, está pronto? Sim, Senhor, estou pronto. Vou passar, hein? Está pronto? Estou pronto. Atenção, vou passar. Aí vem Deus de lá para cá, assim, para passar na frente dele assim, né? Aí vem Deus, acompanha comigo, internautas. Atenção, galeria, atenção todo mundo. Deus vai passar na frente de Moisés. É uma cena incrível, um momento único, um momento especial. Moisés está, o olhão arregalado, olha o olho de Moisés, arregaladão assim. Não pode perder uma cena, um detalhe. E Deus fala: pronto, Moisés? Sim, Senhor, estou pronto. Ok, 1, 2, 3, lá vou eu. Aí vem Deus de lá para cá assim, ó. Deus vem de lá para cá assim, uma mistura de fogo, fumaça, vento, uma mistura diferente, cores diferentes. Vem de lá para cá Deus assim, passando assim na frente dele assim, e Moisés assim. Quando Deus vem de lá para cá, com essa presença sobrenatural, passando na frente de Moisés, olha Moisés assim, ó. E Deus tira a mão e Moisés levanta para ver Deus pelas costas.
Que demais, né? Vocês viram o tamanho da intimidade? Rosto, glória, mão, costas. É muita intimidade, não é não? Deus passa, tira a mão, Moisés vê Deus pelas costas. Uau! Aí Deus sai. E Moisés desce da montanha, assim. Moisés desce da montanha, e o povo estava assim aqui. Aí Moisés vem. Quando Moisés se aproxima do povo, o rosto de Moisés estava brilhando. E as pessoas não conseguiam fixar o olhar em Moisés. E alguém falou assim: Moisés, não dá para olhar para você não. Coloca um negócio aí na frente, ou fala com Arão, Arão fala conosco. Não dá não, tem um brilho no teu rosto. Irmãos, sabe uma coisa que falta para nós? Aliás, falta muito para nós. Temos que admitir isso. Mas uma dessas coisas que falta para nós é ter um brilho nos olhos. É ter um brilho no rosto. É transmitir Deus através do olhar, do rosto, das atitudes, da nossa vida. Quando as pessoas olham para nós, quem elas estão vendo? Estão vendo um servo de Deus? Ou estão vendo pessoas, muitas vezes, que só fala piada, só fala bobeira? Muita coisa falta para nós. O dia que nós formos mais íntimos de Deus, a gente vai ter um brilho nos olhos, um brilho no rosto. As pessoas saberão que nós estivemos com Deus. E todo mundo vai querer ficar perto de você, porque isso atrai as pessoas. Sabe por que não tem mais gente nas igrejas? Porque há uma incoerência entre o que a gente fala e o que a gente vive. Há uma contradição entre a teoria e a prática, entre o discurso e a realidade. O dia que nós vivermos o que a gente realmente acredita, nós vamos ter que fazer 3, 4, 5 sessões e abrir muitas outras igrejas. E as pessoas vão querer saber o que está acontecendo conosco. E Jesus vai voltar mais rápido. Moisés tinha um brilho no rosto, porque esteve com Deus. Tinha um brilho nos olhos, porque esteve com Deus. O tempo passou. E um dia, Deus falou assim: ô Moisés, você pode voltar aqui na montanha? Sim, Senhor. Moisés subiu na montanha. Aí Deus falou assim: eu quero te mostrar uma coisa. Sim, Senhor, mostra. Eu quero te mostrar uma coisa. Dá uma olhadinha aqui, Moisés. Assim, aqui, desse lado. Moisés olhou assim, olhou, falou: Senhor, que lugar é esse? É um lugar bonito, maravilhoso. Que lugar é esse? Deus falou assim: calma, olha agora desse lado de cá. Aí Moisés olhou: Senhor, que lindo esse lugar, maravilhoso. Que lugar é esse? Calma, Moisés, agora olha desse lado de cá. E Deus foi mostrando para Moisés da montanha. Moisés olhou, e Moisés falou: Senhor, o que é isso aqui? Deus falou assim: Moisés, é a terra prometida, é Canaã. Moisés falou assim: chegamos? Sim, Senhor, sim, chegamos, Moisés. Senhor, que maravilha, não acredito que chegamos. 40 anos peregrinando pelo deserto. Chegamos? Sim, chegamos. Essa é a terra prometida, essa é a terra de Canaã. Aí Moisés olha e fala assim: Senhor, que maravilha, parece um sonho. Chegamos finalmente. Aí Deus fala assim: ô Moisés, eu tenho 2 coisas para te falar, uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Moisés falou: a ruim, que depois a boa encobre é ruim. Aí Deus falou assim: tá bom, a notícia ruim é que você não vai entrar na terra prometida.
Senhor, eu não vou entrar, não vai entrar. Senhor, não brinca com isso. 40 anos aguentando esse povo, e agora eu não vou entrar? Não vai entrar. Mas Senhor, não acredito nisso. Como não? O Senhor me mostra a terra, eu cheguei aqui, falta agora um pouquinho para entrar, e eu não vai entrar, Moisés. Mas Senhor, não vai entrar, Moisés. Mas Senhor, não vai. Mas Senhor, cala a boca, Moisés, não vai entrar. Mas Senhor, como que eu não vou entrar? Então Senhor, me diz aí, qual é a notícia boa? Calma, rapaz, a ruim não terminei ainda. Você não vai entrar e ainda vai morrer. Senhor do céu, não me diga isso. O Senhor disse que eu não vou entrar, ainda vou morrer. É isso aí. Mas Senhor, isso é uma tragédia. Moisés, você não vai entrar, ainda vai morrer. Mas Senhor, e tem notícia boa depois de tudo isso? Tem uma notícia boa. E qual é a notícia boa, Senhor? A notícia boa, Moisés, é o seguinte: você vai morrer, aí em seguida eu vou ressuscitar você, e ao invés de você entrar nessa terra prometida, nessa terra de Canaã, eu vou levar você para minha casa, lá no céu, você vai morar comigo no céu. E aí Moisés falou assim: sério, Senhor? É sério isso? Sim, é sério. E aí, gostou, Moisés? Se eu gostei, eu amei. Quer dizer que em vez de entrar aqui, eu vou para lá? É. Ah, Senhor, está combinadíssimo, fechado, acertado, perfeito, perfeito. Aí Deus falou assim: está preparado, Moisés? Sim, Senhor, a hora que o Senhor quiser me levar para o céu, estou pronto. Não, preparado para morrer. Ah, peraí, Senhor, o Senhor está falando sério que eu tenho que morrer? É, tem que morrer. Não dá para me levar para o céu assim e pular essa parte aí da morte? Não dá, você vai ter que morrer. Senhor, mas eu não queria morrer. Vai ter que morrer. Senhor, mas vou ter que morrer? É, deita e morre. Senhor, Moisés deita e morre. Tá bom. Aí Moisés deitou e morreu. Quando Moisés morreu, apareceu Satanás. Chegou Satanás e falou assim: é meu, esse é meu, porque matou um egípcio, porque feriu a rocha, porque duvidou de Deus, porque questionou a Deus, porque ficou nervoso. É meu, esse é meu, é meu, esse é meu. Aí eu fiquei pensando, se o diabo falou que Moisés era dele por esses pecados que ele cometeu, fiquei pensando, coitado de nós então. Não é? A gente fica pensando, não fica? Quando o diabo fez assim com a mão e falou assim: é meu, aí chegou Deus. Deus falou assim: ô Satanás, show, sai, Satanás, sai. E Deus repreendeu Satanás, expulsou Satanás e ressuscitou Moisés. E sabe onde está Moisés? Hein, pianista? Onde está Moisés? Moisés foi levado para o céu e ele mora com Deus no céu. Diga amém, irmãos. Isso é tão verdade que quando Jesus se transfigurou aqui na terra, Mateus 17, na transfiguração de Jesus, apareceram duas pessoas do lado de Jesus: Elias e o outro quem era? Moisés. Mas quem era Moisés? Era um menino que nasceu num contexto de morte, lembra? Nasceu num contexto de um decreto de morte. Moisés não era para sobreviver. Moisés nasceu condenado à morte. E onde está Moisés? No céu. O que isso diz para mim e para você? Que nós também podemos ir para o céu. Isso quer dizer que nós também vamos para o céu. Nós vamos para o céu em nome de Jesus. Quem crê nisso, levanta a mão. Levanta a mão bem alto, levanta a mão bem alto. Amém, Deus seja louvado. Nós também queremos ir para o céu e vamos para o céu, não por nós mesmos, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus.
Foi só Moisés que nasceu no decreto de morte? Não. Nós também nascemos num mundo onde a morte já existia. Quando você nasceu, o pecado já estava. E o salário do pecado é a morte. Nós também nascemos num decreto de morte. E alguns aqui, quando estava nascendo, teve uma complicação no nascimento. E não era para você estar aqui hoje. E talvez aqui tenha uma mãe que na gravidez teve problemas. E não era para a mãe estar aqui, nem o filho estar aqui. E talvez você teve problema na sua infância, ou na sua adolescência, ou em algum momento da sua vida. Talvez você esteve numa UTI. Talvez você fez uma cirurgia. Talvez você sofreu um acidente. Talvez você passou por uma situação de morte. E você está aqui hoje. Por que você está aqui hoje? Por que nós estamos aqui hoje? Porque Deus tem um plano para você, para mim, como teve para Moisés. Deus quer levar você para o céu como levou Moisés. Mas para irmos para os céus, temos que ser íntimos de Deus, como Moisés foi íntimo de Deus. Temos que andar com Ele como Moisés andou com Ele. Esse dia está muito perto de chegar. Jesus está muito perto de voltar. E quando Deus levou Moisés para os céus, Deus estava dando um recado para toda a humanidade. Deus estava dizendo assim: assim como Moisés morreu e eu o ressuscitei e o levei para o céu, todos aqueles que morrerem firmes na fé, que morrerem firmes no meu caminho, aqueles que morrerem com Jesus no coração, esses também serão ressuscitados naquele dia, quando Jesus voltar. Irmãos, a nossa verdadeira identidade, sabe qual é? A nossa verdadeira identidade não é ser paranaense, curitibano, gaúcho, paulista, paulistano, carioca, paraense. Ou seja, a sua verdadeira identidade não é essa. A sua verdadeira identidade não é o seu RG, não é o seu CPF, não é o seu passaporte. A sua verdadeira identidade não é nada disso. A sua e a minha, a nossa verdadeira identidade é outra. Você e eu somos filhos de Deus. E nós estamos aqui porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui, porque Deus quer nos levar um dia, em breve, para morar com Ele no reino dos céus. É por isso e para isso que Deus nos chamou. E é por esta razão que cada vez que nós pregamos aqui, cada vez que eu faço sermão aqui, cada vez que eu prego na TV Novo Tempo, cada vez que vocês vêm a uma igreja, cada vez que cada um de nós se envolve com Deus, cada vez é uma chance que Deus está nos dando de tomar decisões. Não é fácil muitas vezes para algumas pessoas tomarem decisões. Existem pessoas que têm uma luta muito grande, um bloqueio muito grande no coração, e que devem decidir, mas muitas vezes não conseguem. Sabe o que Deus diz para nós? Ele fala assim: hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa, e a nossa tendência é para o mal. A nossa tendência é para o mal. A gente foge da Bíblia, foge da igreja, foge do batismo, foge de um monte de coisas. Mas Deus continua nos buscando. E Ele vai buscar você até o último instante. Ele vai lutar por você até o último instante. Você poderá até perder a salvação, mas se você perder a salvação, perderá porque você quis, e não porque não teve chance. Se alguém aqui não for para o céu, não vai porque não quis ir, porque Deus está dando a chance para todos. A salvação é para todos, a graça é para todos, a misericórdia é para todos. Estou pregando para alguém aqui que ainda não se entregou totalmente, ou alguém que está protelando a decisão, deixando para depois, ou alguém que diz assim: pastor, eu não posso, não estou preparado.
Para ser bem sincero, você nunca vai estar preparado, porque nós somos seres humanos. O que Deus espera de você e de mim é o seguinte: venha como você está. Venha como você está. E Deus é quem vai fazer a obra na sua vida. Deus é quem vai fazer a obra no seu coração. Amém, irmãos? E quando o dia final chegar e a gente for para o céu, nós vamos lembrar dessa noite aqui em Curitiba. Quando a gente chegar lá no céu, você vai dizer assim: pastor, eu estava lá em Curitiba naquela sexta-feira, que você falou que não era sexta, era sábado. Eu estava lá, e foi aquela noite que me ajudou a estar aqui no céu. Irmãos, vamos pegar firme na fé? Vamos pegar firme na fé? Vamos ler mais a Bíblia? Vamos? Vamos combinar? Vamos ler mais a Bíblia? Vamos orar mais? Vamos frequentar mais a igreja? Vamos colocar Deus em primeiro lugar? Vamos colocar a coisa na ordem certa? Quem não é batizado ainda, vamos batizar? Vamos batizar. Leia mais a Bíblia, ora mais, frequenta mais a igreja. Chame o seu pastor, fala: pastor, me batiza, me ajuda. Se eu não estou preparado, me prepara, me ajuda. Eu quero fazer isso. Se nós tomarmos uma decisão juntos, nós vamos estar cada dia mais perto do céu. Vamos estar cada dia mais perto do céu. Como Moisés, cada dia de Moisés ele foi chegando mais perto do céu, até que finalmente ele foi para o céu. É isso. Quantos queremos ir para o céu? Levanta a mão. Levanta as duas. Segura, essa é a foto, essa é a foto. Quem é o fotógrafo, essa é a foto. Segura um pouquinho mais, se aguentar, se você aguentar. Que alguns já não aguentam mais, né? Permaneçam assim, por favor. Deixa eu falar com o internauta. Qual câmera que eu posso usar? Aquela ou essa daqui? Essa daqui? Me dá um chega mais perto aqui. Quando eu chegar mais perto, você me avisa. Os irmãos que estão vendo a tela, me avisa se chegou mais perto. Chegou? Chegou? Minha cara está toda na tela? Tá. Você, meu amigo internauta, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Você não está assistindo esse culto por acaso. Deus preparou esse momento para você. Quem é você? Onde você está? Está no Brasil ou está fora do Brasil? Está em casa ou está no trabalho? Ou está no hospital? Ou está no hotel? Ou está no meio da rua? Ou está em outro lugar qualquer? Está tudo bem contigo? Ah, não está não, né? Está sozinho em casa? Todo mundo viajou, foi? Você ficou sozinha? E ainda está doente? Ah, entendi. E aí você ligou a internet, tal, computador, está assistindo a gente. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não está sozinha. Deus está com você. E nós estamos com você também. Sabe por que você está assistindo isso aqui? Porque Deus está chamando você para você chegar mais perto do céu, mais perto da Bíblia, mais perto de Jesus, para você se preparar para a volta de Jesus. Entendeu? Eu vou já fazer uma oração por você. E você, irmão, está fazendo o que nesse hotel? Brigou com a mulher, foi? E aí foi embora de casa. Está no hotel, é? Deitado na cama? Você bebeu? Uma? Bebeu bastante e está deitado assistindo essa mensagem. Separou da esposa, foi? Você é um empresário então? Você que adulterou então? Entendi. E aí você foi embora de casa. E aí vai ficar no hotel até quando? Vai ficar aí até quando? Levanta, rapaz, dessa cama. Vai lá na recepção. Faça o check-out e volta para casa. E peça perdão para sua esposa. Se acerta com ela. Deus vai abençoar você.
vai abençoar sua casa e sua família. Entendeu? Daqui a pouco eu vou orar por você também, por cada internauta. E assim como Deus levou Moisés para o céu, Ele vai levar você também para o céu. Prepare-se. Assim como estamos, vamos orar. Querido Pai, louvado seja o Teu nome por essa esperança maravilhosa. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor transformou a vida de Moisés de uma maneira tão extraordinária e o levou para o céu. Nós também cremos que o Senhor vai nos levar para os céus. Nós somos pecadores, temos um monte de defeitos, mas nós estamos aqui porque confiamos em Ti e porque queremos realmente andar contigo, ser amigo de Jesus, ser íntimo do Senhor, e em breve queremos vê-lo face a face. Meu Deus, abençoe esta igreja, abençoa cada homem, cada mulher, cada filho, cada família que está aqui, e aqueles que dobraram os seus cartões, tomando decisões, que essas pessoas também sejam muito abençoadas, e que naquele dia, quando Jesus voltar, que nenhum de nós se perca, que ninguém se perca, mas que todos alcancemos a vida eterna. Senhor Deus, abraça cada pessoa que está aqui, derrama o Teu poder sobre a vida de cada pessoa que está aqui, e que ao voltarmos para casa, que o Senhor nos acompanhe, que tenhamos uma noite abençoada, maravilhosa, um ótimo descanso. Aqueles que não estavam conseguindo dormir à noite, aqueles que estavam tendo dificuldades para descansar, que essa noite possa dormir bem, que essa pessoa durma bem, tranquila, abençoada, e amanhã cedo esteja na igreja conosco. Também rogamos pelos internautas, por essa mulher que estava sozinha em casa, por esse empresário que está no quarto de hotel, por esse jovem, por esta pessoa que está acompanhando agora e que está tomando decisões. Entregamos em Tuas mãos cada uma dessas pessoas. Fazemos isso agradecidos